Bom dia, irmãos. Mais uma alegria. É uma alegria estar mais uma vez aqui, compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos e desfrutando da preciosa comunhão dos santos no dia do Senhor. Que Deus possa abençoar esse dia, possamos ser edificados pela palavra dele e também termos bons momentos de comunhão. Peço que os irmãos, por gentileza, abram as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 13. Nós vamos ler Romanos 13, dos versos 1 a 7. Peço que aqueles que podem, por favor, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Romanos 13, do 1 ao 7. Eu vou ler a palavra e os irmãos acompanhem com suas Bíblias. Eu peço que mantenham suas Bíblias abertas ao longo de toda a exposição nesse texto. Diz assim a santa palavra de Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Vamos curvar as nossas cabeças e orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Deus Criador do Senhor do céu e da terra, Deus mantenedor do universo, nosso Deus, Senhor da história, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por estarmos nesse dia especial para nós, atendendo ao Teu chamado de, nesse dia de culto e adoração, nos reunirmos como parte do Teu povo para o Teu louvor e glorificação. Pai querido, abençoa a Tua palavra lida, ilumina a nossa mente, me dê clareza na exposição e que tudo que eu venha a falar seja tão somente para, primeiramente, glorificar o Senhor e também para a edificação do Teu povo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, ao longo da história do cristianismo, esse texto que acabamos de ler sempre foi decisivo para orientar a nossa relação com o Estado, com os poderes instituídos. Sempre que o povo de Deus se deparou com governos, com poderes, aqui estava a passagem na qual o povo de Deus sempre recorria. Romanos 13, do 1 ao 7. Nos dias do apóstolo Paulo, quando Nero, um imperador cruel e perseguidor,
ocupava o trono, o poder, os cristãos recorreram a esse texto. Nos séculos da igreja primitiva, em que tantos irmãos nossos se defrontaram com a perseguição do Estado, eles refletiram sobre esse texto. Durante a Idade Média, quando ocorreram choques entre poderes, poder do Papa, os poderes dos imperadores, os cristãos recorreram a esse texto. Durante a Reforma Protestante, quando essa questão da relação da igreja com o Estado veio à tona e que perseguições ocorreram também durante a Reforma Protestante, os cristãos se debruçaram sobre esse texto. Durante os séculos XVI, XVII, XVIII, em que os estados estavam se formando, em que a Inglaterra passou por revolução, os Estados Unidos também tiveram que se deparar contra uma autoridade externa, como o governo inglês, e na sua luta de independência, eles se voltaram para esse texto. Portanto, esse texto ele é fundamental. É aquilo que o Lloyd Jones diz, que é o locus classicus, o espaço paradigmático, o espaço por excelência para uma reflexão sobre a nossa relação com o Estado. E hoje não é diferente. O tema permanece vivo e vigoroso. Desde o 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas foram atacadas por terroristas muçulmanos, a relação entre política e religião voltou com força total numa dimensão global. E veja, ao contrário do que os sociólogos das décadas de 60, 70 do século XIX diziam, século XX, perdão, eles diziam que com a modernidade a religião ia desaparecer, porque o homem ia se tornar mais instruído, mais racional e, consequentemente, a importância, a relevância da religião iria desaparecer. Eles diziam que o mundo ia se secularizar cada vez mais. Hoje, após o 11 de setembro, o que nós temos visto é um processo contrário. Cada vez mais a religião tem se tornado importante, relevante no debate global nessa papel. Semana passada eu estive na África do Sul, em que participei de um evento associado ao G20, onde um evento sobre liberdade religiosa no âmbito dos países do G20, demonstrando a importância da relação da religião com o Estado e com os poderes instituídos. Por isso, este texto é de uma atualização impressionante. Diante disso, precisamos nos perguntar como o cristão deve se relacionar com o Estado. O que significa estar sujeito às autoridades? Até onde vai a sujeição? E quando é necessário resistir ao Estado, aos poderes instituídos? Essas são algumas das questões que nós vamos refletir, meus irmãos, hoje pela manhã e também à noite. Entendam que o estudo que nós estaremos fazendo hoje, tanto de manhã como à noite, é como se fosse um único sermão, só que dividido em duas partes, dada a extensão do tema. Então, nessa primeira parte agora, pela manhã, eu vou me concentrar em expor o texto, explicar as partes do texto, fazer uma espécie de exegese do texto. E na parte da noite, se o Senhor permitir, nós estaremos fazendo uma aplicação mais ampliada deste texto para a nossa realidade, para a realidade do mundo de hoje. Então, que o Senhor nos abençoe e possa nos instruir, nos orientar, nos exortar, nos dirigir nessa nossa relação que todos temos que ter
com os poderes constituídos. Muito bem. Bom, Paulo escreveu Romanos pouco antes de sua visita a Jerusalém, onde ele estava indo para Jerusalém levar os donativos que ele havia recebido, né, das igrejas gentílicas. Nós podemos encontrar isso em Atos 15, assim como em Atos 24. A carta de Romanos ela foi escrita provavelmente entre os anos 55 e 57 a.C. A carta aos Romanos foi uma das poucas cartas em que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que ele nunca tinha visitado, que ele nunca tinha ido. Até a escrita da carta, ele não conhecia os irmãos de Roma, ele não conhecia aquela igreja. Então, era uma carta escrita para uma comunidade cristã não conhecida, não visitada pelo apóstolo Paulo. Indicações internas da carta sinalizam que Paulo escreveu essa carta de Corinto, quando ele estava em Corinto, em sua viagem para Jerusalém. A fé cristã na cidade de Roma já estava presente, tanto que tinha uma comunidade cristã ali. Por volta do ano 49 depois de Cristo, ocorreu uma revolta em Roma, e que essa revolta foi atribuída a uns seguidores de um tal de Crestus. A documentação histórica sinaliza para isso. Na realidade, possivelmente, era uma revolta ou algo similar a isso, que possivelmente teria sido conduzido pelos judeus ou cristãos. O Crestus aí, na verdade, é uma variação da palavra Christus. Né? A igreja de Roma era composta por gentios, predominantemente composta por gentios convertidos ao cristianismo, é óbvio, e por judeus também. Ao escrever essa carta, Paulo tinha muito interesse em que a igreja cristã em Roma fosse uma comunidade de judeus e gentios reunidos num único corpo de Cristo. Como eu disse, diferentemente das outras cartas, que Paulo conhecia a comunidade que ele estava escrevendo, essa era diferente, e também, diferente das outras cartas, esta carta ela é muito longa. Ela é a mais extensa carta do apóstolo Paulo. Na verdade, alguns dizem que é quase que um ensaio teológico. No fundo, o que nós temos aqui é quase que uma teologia sistemática. Uma pequena teologia bíblica. Não sistemática, mas uma teologia bíblica. Onde os temas teológicos, muitos deles, estão presentes aqui nesta carta. Tais como pecado, lei, julgamento, destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, todos esses temas o apóstolo Paulo aborda na carta aos Romanos. Então, é uma longa carta, quase que uma teologia bíblica escrita pelo apóstolo Paulo. O tema geral da carta é a justiça de Deus para judeus e gentios. Bom, a divisão do livro de Romanos, como a maioria das cartas do apóstolo Paulo, ela segue a divisão tradicional, ou seja, na primeira parte da carta, o apóstolo Paulo, o que ele faz? Ele trabalha a doutrina, né? Ele faz um trabalho doutrinário, ele discute a doutrina. E no caso de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos essa parte doutrinária. Do capítulo 12 até o final da carta, nós temos uma parte mais prática. Né? É bom lembrar que isso não quer dizer que na parte doutrinária não tenha aplicações práticas e que na parte prática não tenha fundamentações bíblicas e doutrinárias. Na verdade, doutrina e prática, né, estão conectados, né, o tempo todo. E é assim que deve ser. As nossas práticas devem ser fundamentadas em doutrinas bíblicas.
Bom, como se vê, o texto em que eu escolhi para a nossa meditação nesta manhã, Romanos 13, portanto, se encontra nessa segunda parte da carta, a parte mais prática. Já disse que hoje pela manhã explicaremos o texto e à tarde, se o Senhor permitir, estaremos aplicando de uma forma mais ampliada o texto. Então vamos refletir um pouquinho mais detidamente no texto. Mas antes de expor verso a verso do capítulo 13, 1 a 7, eu queria preparar um pouco o terreno aqui. Há um problema nesse texto que muitos intérpretes, muitos teólogos levantam. E qual é o problema? É que alguns dizem que esse texto que nós lemos, capítulo 13, de 1 a 7, seria uma espécie de intrusão no texto maior. Explico. Seria mais ou menos uma inserção, o apóstolo Paulo teria inserido um texto que não fazia conexão com o seu contexto anterior e com o contexto posterior. Parece que, aparentemente, o texto está deslocado aqui, ele está inserido de forma indevida. Então, há quem diga isso e defenda isso. Por exemplo, não é sem fundamento o que dizem. Se você ler comigo, acompanhe comigo, o capítulo 12, a partir do verso 9, olha o que é dito. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Verso 13, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende os mesmos sentimentos uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Aí vem verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos. Verso 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa viva sobre sua cabeça. Veja, aí, depois do apóstolo Paulo ter considerado isso, ele introduz no verso 1 do capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Mas se você observar lá no verso 8 do capítulo 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Parece que a partir do verso 8, há uma continuidade do final do capítulo 12. Então, o mesmo tema do amor, da relação entre irmãos, parece que é retomado aqui no verso 8. Então, quando você junta o final do capítulo 12 com o verso 8 em diante, do 13, parece que o texto continua. E parece que 1 a 7 é uma inserção. Certo? Então, isso é um problema que todos os estudiosos desse texto, eles apontam. Né? E aí surge a pergunta, qual a conexão do texto que lemos com o seu contexto anterior e com o contexto posterior? Qual a conexão? Há conexão? Há harmonia e continuidade aqui no texto? A resposta que eu quero sugerir é que sim, há. E que esse texto não está descontextualizado. Martyn Lloyd-Jones, né? Os irmãos sabem que Martyn Lloyd-Jones comentou todo o livro de Romanos. E em vários volumes. Então, só para esse capítulo 13, ele escreveu um livro inteirinho. Só para o capítulo 13. Ele escreveu um livro inteiro de 250 páginas. Eu tentei ler todo, mas não consegui. Até porque eu só vou até o versículo 7. Mas, enfim,
O Martyn Lloyd-Jones ele diz que sim, há continuidade. Esse texto não está descontextualizado. Então, ele apresenta alguns elos de conexão do capítulo 12 com 13, 1 a 7. E eu gostaria de trazer apenas 2 desses elos de conexão de um texto com o outro. Por exemplo, o capítulo 12, do verso 14 em diante, está falando do quê? 12, do 14 em diante. Está falando sobre a importância de vivermos pacificamente com outras pessoas. A partir do verso 14 diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, né? Não torneis a ninguém mal por mal, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então aqui o tema é viver pacificamente com os irmãos, com todos os homens. E Paulo, no texto de Romanos 13, 1 a 7, dá continuidade a esse tema, de como devemos viver pacificamente no Estado. No Estado. Né? Como devemos nos relacionar pacificamente com as autoridades superiores. Portanto, o tema continua. Pois, como escreve Lloyd-Jones, uma das grandes funções do Estado, das potestades, do governo, é habilitar-nos a viver em paz uns com os outros. A função do Estado é fazer com que a sociedade viva em paz. É manter o quê? A ordem e a vida ordeira e pacífica. A função do Estado é essa. Então, há uma continuidade aqui do tema. Viver vida tranquila e mansa, como veremos mais adiante, é um propósito do Estado, e isso está presente em 1 Timóteo 2, de 1 a 3, texto lido pelo presbítero Tiago. Então veja, há uma continuidade aqui de como nos relacionarmos pacificamente, tanto no capítulo 12 como nesse texto aqui. E o segundo elo de conexão tem a ver com a vingança. A vingança. Veja, em Romanos 12, 19, leiam comigo, por gentileza. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Portanto, o que o apóstolo Paulo está fazendo no verso 19 aqui? Dizendo: você, irmão, não se vingue pessoalmente. Não use do artifício da vingança. E aí o que ele diz? Ele diz: Deus é o vingador. Veja, esse tema da vingança aparece aqui em Romanos 13, do 1 ao 7. Se não, vejamos. Esse é o tema que está em 13, 3 a 4. O que o apóstolo Paulo diz? A partir do verso 3 do capítulo 13. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus o quê? Vingador, para castigar o que pratica o mal. Então é Deus se vinga do mal, mas Deus aqui no texto que nós estamos lendo, usa o Estado para fazer isso. Então é Deus que usa os seus ministros, que são as autoridades superiores, para vingar a prática do mal. Então, no capítulo 12, ele diz: não vos vingueis a vós mesmos. E no 12, ele diz: Deus é o vingador. No 13, o que o apóstolo Paulo diz? Deus usa o Estado como um instrumento de vingança contra o malfeitor. Então, o tema da vingança também está presente nas duas porções. Nós poderíamos analisar outras conexões, mas eu gastaria muito tempo nisso, não seria bem interessante. Mas eu só quero mostrar, e eu evidenciei com esses dois temas, como há uma conexão. Esse texto, Romanos 13, 1 a 7, não está desconectado do que vem antes
e nem do que vem depois. Ok? Há uma segunda questão. Eu estou preparando o terreno, viu? Vocês plantam, vocês sabem, né? Antes de plantar tem que preparar o terreno. Né? Então, estou preparando o terreno. Então, uma segunda questão que a gente precisa preparar quando lê esse texto de Romanos 3, de 1 a 7, é o seguinte. O que motivou o apóstolo Paulo a escrever essa porção? Qual o contexto em que Paulo estava vivendo para ele escrever e orientar os crentes de Roma sobre a necessidade de se sujeitar às autoridades superiores? Por que Paulo escreveu isso? Havia uma necessidade urgente para que esse assunto fosse trabalhado? A resposta é sim. Paulo estava vendo e presenciando uma situação complicada na igreja, em outras igrejas, que era a relação do cristão com as autoridades superiores. Então, dada essa situação complexa, mas urgente, o apóstolo Paulo tratou desse assunto. E ele não tratou apenas aqui. Ele tratou na carta que ele enviou a Timóteo, lida pelo presbítero Tiago. Ele tratou em Tito 3:1, esse tema da nossa relação com a autoridade foi tratada. E não somente o apóstolo Paulo, Pedro também tratou na sua carta sobre a nossa relação com as autoridades. Portanto, autores bíblicos trataram sobre essa relação. Então, por que o apóstolo Paulo decide tratar sobre esse assunto? Havia, pelo menos, 2 problemas que a igreja enfrentava e que Paulo tentou orientar ao escrever esse texto aqui. Quais eram esses 2 problemas? O primeiro problema era a concepção política dos judeus. Os judeus tinham uma concepção política que era potencialmente conflituosa. Né? Como já falamos, a igreja de Roma ela era composta por gentios e por judeus. E ambos, os cristãos gentios, tinham razão para não se submeter às autoridades, e os judeus tinham razão também para não se submeter às autoridades. E por isso Paulo escreve isso. Os judeus, por causa dos ensinos do Antigo Testamento, eles tinham grandes dificuldades com a questão da autoridade secular. Deuteronômio 17, 14 e 15. Vamos abrir lá, por favor. Deuteronômio 17. Versos 14 e 15 diz o seguinte. Veja que no meu subtítulo aqui está a eleição e os deveres de um rei. Olha o que é dito aqui, Deuteronômio 17, 14 a 15. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Então veja, eles tinham dificuldade de aceitar como rei aquele que não fosse um dentre os seus irmãos. Então, eles tinham essa dificuldade. Portanto, a tendência dos judeus sempre foi se rebelar contra as autoridades superiores não judaicas. Não judaicas. Né? Havendo, inclusive, naquela época, um partido revolucionário que queria tirar
as autoridades superiores do poder, inclusive com o instrumento do assassinato, que eram os zelotes. Havia um partido dos zelotes. Então veja, havia muita tensão entre judeus e as autoridades constituídas. Em Atos 18:2, somos informados que os judeus foram expulsos de Roma. Os judeus foram expulsos de Roma. Em Atos 18:12. Abre lá, que é bom nós lermos esse versículo. É apenas um versículo. Atos 18:2. É um versículo que, de en passant, é dito uma informação muito importante. Diz assim, vou ler um também. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália. Então, Áquila, um judeu cristão, chegou da Itália. E por que ele chegou da Itália? Com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. O imperador Cláudio, que governou durante 41 a 54 depois de Cristo, ele expulsou os judeus de Roma. E por que eles, da cidade de Roma? E por que ele fez isso? Exatamente por essa tendência rebelde, revolucionária dos judeus. Essa tendência continuou. Entre os anos 66 e 73 depois de Cristo, ocorreu a primeira guerra judaico-romana. E esta guerra culminou no quê? No cerco de Jerusalém. E no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi dominado pelos romanos e os judeus foram dispersos pelo mundo. No ano 70 depois de Cristo. Desde então, os judeus perderam o seu Estado. O Estado judaico desapareceu, foi dominado pelos romanos no ano 70 e desapareceu. Quando é que o Estado de Israel voltou a existir? Quase 2000 anos depois, em 1948, é que o Estado de Israel voltou a existir. Deixou de existir no ano 70 depois de Cristo. E só quase 2000 anos depois ele voltou a existir. Por conta? Rebelião. Rebelião. Então veja, Paulo viveu nesse contexto e tinha conhecimento de toda essa realidade. Por isso ele escreveu Romanos 13, de 1 a 7. Motivado por esse contexto. Por sua vez, os cristãos também tinham motivos para não se submeterem à autoridade. Afinal de contas, o Império Romano estava o quê? No seu apogeu e utilizando da espada contra os cristãos que não se submetiam ao imperador como Deus e não deveriam se submeter mesmo. E aí nós temos o limite da submissão. E nós vamos ver isso à noite. O limite da submissão. Mas os cristãos não se submetiam. Os imperadores exigiam que o quê? Que os cristãos reverenciassem o imperador como Senhor, como Kyrios, como Senhor. E eles diziam, só Cristo é Senhor. E eram perseguidos, e eram mortos, e eram jogados na arena, no Coliseu. Eram queimados vivos. Como se submeter a essa autoridade? Como se submeter nesse contexto? Então, vejam a dificuldade que o apóstolo Paulo tinha ao tratar com esse tema. Então, essa era uma dificuldade. Por isso ele escreveu o texto que nós estamos lendo e outros textos, em 1 Timóteo e em Tito também, falando sobre a necessidade de nos submetermos às autoridades superiores. A despeito de tudo isso. A despeito de tudo isso. E qual era o segundo problema? Era a falta de entendimento de alguns cristãos sobre nossa dupla cidadania. Nós temos uma dupla cidadania. Parece que alguns cristãos de Roma, mas hoje também,
entenderam mal a nossa relação, a nossa nova realidade como cristãos. Porque a Bíblia diz que nossa pátria está no céu, como é dito em Filipenses 3:20, logo, alguns entendiam que não eram mais cidadãos da terra. Então, se a minha pátria está no céu, eu não tenho compromisso nenhum com este mundo. Por exemplo, na época de Calvino, os anabatistas procediam assim. Eles eram quase que anarquistas. Alguns ramos do anabatismo eram quase que anarquistas. E Paulo está dizendo, nós não somos anarquistas. Nós não somos contra o governo. Nós não somos anti-governo. Né? Muitos, por crerem na iminência da vinda de Cristo, não queriam se submeter às autoridades, inclusive alguns não queriam nem trabalhar. Né? Outros não queriam se submeter às autoridades constituídas. Portanto, por se verem como cidadãos do céu, entendiam que não tinham mais compromisso aqui na terra. O apóstolo Paulo visa corrigir este erro também. Visa corrigir a rebelião dos judeus e visa corrigir a incompreensão sobre a nossa dupla cidadania dos cristãos. Em suma, em razão dessas dificuldades e de outras, o apóstolo dedica algum tempo em tratar da nossa relação com o Estado. Paulo lembra aqueles irmãos de que enquanto Cristo não voltar, a nossa cidadania celeste não anula as nossas responsabilidades aqui na terra. Pedro também ensina isso na sua primeira epístola, capítulo 2, versos 13 a 14. Portanto, limpei o terreno. Né? Eu mostrei que o texto está dentro de um contexto e que expliquei quais as motivações por que o apóstolo Paulo escreveu esse texto. Inspirado, obviamente, pelo Espírito Santo, visando ensinar a sua igreja e visando nos ensinar hoje. Ok, então vamos agora sim ver os versos aqui. Bom, o texto lido, eu quero abordar o texto lido em 4 pontos. Então eu vou tratar aqui esse texto de Romanos 13, 1 a 7, em 4 pontos. O primeiro ponto é um imperativo, ou uma injunção, que é o que está na parte A do verso 1. Qual é o imperativo? Aqui temos um imperativo, que é todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Esse é o imperativo. Paulo está dizendo, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Esse é o imperativo. Depois disso, o segundo ponto é as razões porque nós devemos nos sujeitar às autoridades superiores. Então nós vamos ver por que Paulo determina isso. Não é uma orientação que pode ser cumprida ou não. Aqui é uma determinação. Então, por quê? Quais as razões da nossa sujeição? Segundo ponto. Terceiro ponto. Quais as funções da autoridade civil? Quais as funções do Estado? O texto nos apresenta isso também, o nosso terceiro ponto. E o nosso quarto ponto será os deveres dos crentes em relação às autoridades constituídas. Qual é o meu dever e qual é o teu dever, meu irmão, para com as autoridades constituídas? O texto também nos ensina isso. Então, agora nós vamos seguir esta ordem. Bom, eu quero fazer uma observação que o que eu vou fazer, irmãos, é explicar o texto. Não é apresentar uma palestra sobre teoria política. Isso significa dizer que muitas coisas que talvez você pense sobre a relação política muitas coisas não estará no texto que eu vou expor. Então eu vou me ater ao texto. Então o que o texto está dizendo? E nós vamos tirar lições em cima do texto, não de uma visão bíblica ou teológica sobre a relação do cristão com o Estado. Isso aí seria um longo estudo para ser feito. Aqui é uma exposição com aplicações do texto de Romanos 13, 1 a 7. Só essa observação. Qual é o imperativo?
o imperativo é: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Esse é o nosso primeiro ponto. Se você pensar nessa frasezinha do apóstolo Paulo, todo homem, primeira parte, quem deve estar sujeito? Todo homem. Esteja sujeito. O que é sujeição? As autoridades superiores. Quem são as autoridades superiores? Então, eu vou pegar esta frase e desdobrar em 3 perguntas. Primeiro, quem deve estar sujeito? Segundo, o que é a sujeição às autoridades? E terceiro, quais são as autoridades superiores? Só que eu vou inverter. Eu vou colocar quem deve estar sujeito, o que são as autoridades superiores e por que nós devemos nos sujeitar. Né? E o que é sujeição? Vou inverter aqui só um pouquinho. Bom, quem deve estar sujeito? A ordem aqui é muito clara. A sujeição às autoridades superiores tem aplicação universal. Todo ser humano deve sujeição às autoridades superiores constituídas. Todo homem. Em algumas traduções é dita toda alma. Toda alma. Não importa se essa pessoa é cristã ou pratica outra religião, se é um agnóstico, se é um ateu, todos devem se submeter às autoridades superiores. A nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 23, que trata sobre o magistrado civil, postula o seguinte, lá no seu parágrafo 4º. Olha o que ele diz. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que lhe deve, obediência de que não estão isentos os eclesiásticos, nem os pastores estão isentos dessa obediência. Ninguém está isento dessa sujeição. Nenhuma pessoa desfruta de privilégios especiais. Todos devem sujeição às autoridades superiores. Segundo ponto. O que são as autoridades superiores? Bom, a autoridade superior, que o apóstolo Paulo usa aqui, né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, são as autoridades governamentais. Isto é, o Estado. Calvino diz, são aqueles que estão investidos de poderes para governar. Então, autoridades superiores são todos aqueles que estão investidos de autoridade para governar. Portanto, é o prefeito, é o governador, é o presidente, é o vereador, é o deputado estadual, federal, é o senador, são os ministros, são aqueles que estão investidos de autoridades para governar. Estas são as autoridades superiores. No tempo em que o apóstolo Paulo escreveu, a autoridade civil era exercida por quem? Por Roma. Quem era o imperador da época que essa carta foi escrita? Nero. E o que o apóstolo Paulo diz? Todo homem esteja sujeito ao quê? Às autoridades superiores. Qual era a autoridade que estava debaixo dos cristãos, acima dos cristãos? Nero. Tem alguém mais pernicioso, malévolo do que Nero? Portanto, autoridade era um termo que evidencia o direito de alguém governar. O direito que alguém tinha. Representava uma autoridade de fato e de direito. Quer boa, quer má. Aqui não há condicionantes. O apóstolo Paulo não coloca condições. Ele diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Ele não coloca uma vírgula, mas se as autoridades forem boas, ele não diz isso. Bom, e o que é sujeição? Então nós já vimos quem deve se sujeitar, quem são as autoridades e o que é sujeição. Conforme escreveu John Murrow,
Sujeição, abre aspas, indica o reconhecimento de nossa subordinação em toda a esfera da jurisdição dos magistrados. Sujeição refere-se a uma atitude interna de reconhecimento da ordem estabelecida por Deus. Irmão, sujeição é o quê? É uma atitude interna. Interna de quê? De reconhecimento de que aquela autoridade está ali e foi estabelecida por Deus. Isso significa dizer que eu não me sujeito àquela autoridade pela pessoa dela, mas eu me submeto pelo ofício dela, porque o ofício dela foi estabelecido por Deus. Não significa, como nós veremos à noite, se o Senhor permitir, obediência a cada ordem. E aí eu já deixo aqui um spoiler. Sujeição não é sinônimo de obediência. Sujeição não é sinônimo de obediência. O que os apóstolos disseram para os judeus, para os fariseus? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então veja, importa obedecer. Se eu tiver que obedecer a Deus, e na minha obediência a Deus eu tiver que desobedecer aos homens, eu desobedeço. Ainda que eu me sujeite. E aí essa discussão fica complicada, né? Como não obedecer e se sujeitar? É isso que nós vamos discutir à noite. Vamos tratar aqui à noite. Explicitar melhor a diferença entre sujeição e obediência. Bom, resumindo esse ponto, quem deve estar sujeito? Todos os homens, sem exceção, são chamados a sujeitar-se. O que são as autoridades superiores? São os governantes instituídos por Deus. E o que é a sujeição? Sujeição é reconhecer e aceitar a autoridade como ordenada por Deus. Porque Deus ordenou, eu me submeto. É isso que é a sujeição. Bom, segundo ponto. Falei que nós teríamos 4. Né? O imperativo, as razões. Né? Vamos para as razões. Na sequência do texto, o apóstolo Paulo apresenta algumas razões para a sujeição às autoridades constituídas. Quais são essas razões? Por que, meu irmão, que eu e você, nós devemos nos submeter às autoridades constituídas? Por quê? O texto responde essa pergunta. Nós devemos nos submeter, primeira razão, porque toda a autoridade procede de Deus. O que é dito no verso B do versículo 1? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. A origem, o direito e o poder das autoridades derivam de Deus. Estudiosos que não têm a Bíblia como referência, eles vão explicar a origem do Estado de outras maneiras. Eles vão explicar, por exemplo, a partir de um contrato social, né? As chamadas teorias contratualistas, né, de Estado. Nessa concepção, o Estado surge de um pacto ou um acordo de indivíduos, que seria uma construção humana, que abrem mão de parte da sua liberdade pela sua segurança. Por exemplo, os teóricos do contratualismo, Hobbes, John Locke, Rousseau. Há outros que dizem que o Estado exige para oprimir os outros. É as teorias marxistas. Ou seja, nessa concepção, o Estado é uma criação histórica ligada à propriedade privada e da divisão de classe. O Estado surge como instrumento de dominação de classe, criado para proteger os interesses da classe dominante. Isso é a visão de Marx, de Engels e dos marxistas. No entanto, nós, como cristãos, nós nos debruçamos sobre as Escrituras, em especial nesse texto, e chegamos à seguinte conclusão: o Estado foi criado e o Estado tem como
a sua natureza ser uma instituição divina. O Estado é uma instituição divina. Não há autoridade que não proceda de Deus. Toda autoridade humana é derivada da autoridade de Deus. Novamente, eu cito a Confissão de Fé de Westminster, que no mesmo capítulo 23 diz o seguinte, primeiro parágrafo: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, que lhes são sujeitos. E a este fim os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons e para o castigo dos malfeitores. Portanto, o que a nossa confissão diz? Deus constituiu sobre o povo magistrados civis. Portanto, o Estado é uma instituição divina, criada por Deus. Em João 19:11, onde Jesus Cristo estava perante Pilatos, e Pilatos provoca Jesus e pergunta: você não vai falar nada? Eles estão lhe acusando, você não vai falar nada? E Pilatos diz: você não sabe que eu tenho poder sobre você? De tirar a sua vida ou de preservar a sua vida? O que Jesus disse para ele? Jesus disse: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. O que Jesus está reconhecendo? Ele reconhece que a autoridade que Pilatos tinha era uma autoridade que tinha sido dada por quem? Por Deus. Então, para nós, o Estado, os magistrados civis, ou como Paulo chama aqui, as autoridades superiores, elas têm a sua autoridade oriunda de Deus, não dos homens. E por que a autoridade foi concedida? O poder foi concedido por Deus às autoridades, eu me submeto às autoridades. A Bíblia não entra em detalhes sobre as formas de governo, monarquia, república, o que é melhor. E nem como os governantes chegam ao poder. O poder, ele é eletivo, de 4 em 4 anos, é hereditário, passa de pai para filho. A Bíblia não entra em detalhes nisso. O que ela ensina com clareza é que o Estado é uma instituição divina. É Deus quem coloca reis. É Ele que tira reis, como aprendemos no livro de Daniel. Ele é o Senhor sobre governos humanos, de modo geral, fazendo a sua vontade ao instituir aqueles governos. Irmãos, aprove a Deus colocar pessoas tendo autoridade sobre outras. Aprove a Deus colocar o rei tendo autoridade sobre o seu povo. Aprove a Deus colocar líderes religiosos com autoridade sobre a igreja. Aprove a Deus colocar o pai como autoridade na família e sobre os seus filhos. Então, aprove a Deus criar autoridades. E Ele cria essa autoridade também no âmbito do Estado. O pastor Paulo, pregando nesse texto, disse o seguinte, abre aspas, por causa da queda, o ser humano precisa de governo civil. As autoridades civis são ministros da graça comum de Deus. Fecha aspas. Por que nós temos Estado? Nós temos Estado, nós temos Exército, nós temos Polícia, nós temos Marinha, nós temos Aeronáutica, nós temos Estado por causa do pecado. O Estado existe para restringir o mal. Como o mal entrou no mundo pelos nossos primeiros pais, era necessário Deus criar o quê? Instituições para limitar a maldade humana. E essas instituições são os magistrados civis. Deus instituiu. Portanto, a autoridade no Estado não depende do acordo ou do consentimento dos governados.
As autoridades que existem foram por Deus instituídas. Por essa razão, e tão somente por essa razão, devemos nos sujeitar às autoridades civis legalmente constituídas. Segunda razão por que devemos nos submeter, devemos nos sujeitar. Porque o apóstolo Paulo vai mais adiante. Além de dizer que as autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus, além de dizer isso, ele vai mais adiante. E o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz: os magistrados são ministros de Deus. Os magistrados são ministros de Deus. Verso 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar e praticar o mal. Veja, Paulo repete 3 vezes que a autoridade, aqui 2 vezes, mas mais adiante ele vai dizer também novamente, lá no final, versos 6 e 7, que a autoridade é o quê? Ministro de Deus. O governo civil é um meio ordenado por Deus para reger e manter as comunidades. Por isso, são ministros de Deus. Irmãos, tenham convicção disso. Esse nosso mundo caído, melhor, em um mundo caído como o nosso, essas autoridades são instituições da graça comum de Deus, como disse o pastor Paulo Anglada. É fruto da providência bondosa de Deus. O governo civil é uma proteção contra a anarquia. É uma proteção contra a dissolução desordenada da sociedade. Por isso, Deus os instituiu como ministros de Deus, para manter a ordem. Lloyd Jones escreveu o seguinte: o Estado e os poderes do Estado são ministros de Deus, tanto negativa como positivamente. E longe de serem contra nós, realmente são por nós e pelo nosso bem. O apóstolo Paulo, o pastor Paulo pregando, Lloyd Jones escrevendo, Matthew Henry comentando, todos falaram uma mesma frase. Sabe que frase? É a seguinte: o pior governo é melhor do que o desgoverno. O pior governo é melhor do que o desgoverno. Já imaginou viver sem governo? Então, por isso que Deus chama as autoridades civis de seus ministros, para manter o quê? A ordem e promoção do bem. Nós vamos ver isso já já. Terceira razão, por que nós devemos nos submeter à autoridade civil. Terceira razão. Como toda autoridade procede de Deus e as autoridades são ministros de Deus, consequentemente, resistir às autoridades é resistir à ordenação de Deus. Por que eu e você, nós devemos nos submeter? Porque quando nós não nos submetemos às autoridades constituídas, legalmente constituídas, nós estamos resistindo não à autoridade, nós estamos resistindo a Deus que colocou aquela autoridade. O texto bíblico nos diz isso. O que é dito aqui? Verso 2a. De modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste o quê? Resiste à autoridade? Não, ele resiste o quê? À ordenação de Deus. John Murray disse o seguinte, comentando esse texto. Ele disse: a autoridade para governar e a sujeição requerida por parte dos governados reside inteiramente no fato da instituição divina. E aí ele continua: por esses motivos, a sujeição é exigida e a resistência é uma violação
da lei divina, merecendo castigo. Veja, a resistência é uma violação da lei divina, merecendo castigo. Mas eu deixo uma pergunta aqui. Toda resistência é uma violação da lei divina? À noite nós vamos responder essa pergunta. Quarta razão para nos submetermos às autoridades constituídas. A resistência tem consequência. Os que resistem trarão sobre si mesmo o quê? Condenação. Verso 2b. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então Deus diz, se você resistir à autoridade, você está resistindo a Deus. E se você resiste a Deus, você vai trazer sobre você condenação. Por isso, submeta-se. É uma razão negativa para a submissão, mas é uma razão. Condenação aqui possui um duplo aspecto. Trata-se do castigo dispensado pelas próprias autoridades. Então, quando a pessoa resiste, ela pode ser presa, pode ser condenada, e dependendo do caso, do país também, pode ser decapitada. Mas essa condenação também, ela é um ato que expressa a própria ira de Deus. É uma condenação que não é necessariamente uma condenação eterna, obviamente, mas é um tipo de condenação, é um tipo de repreensão, vamos colocar nesses termos, aquele que resiste. No entanto, o medo da punição, portanto, nós temos uma outra razão negativa. Você, ao resistir, e quando você resiste à autoridade, ao resistir a Deus, você será punido. Agora, quinta e última razão para nós nos submetermos às autoridades. Devemos, eu escrevi aqui, no entanto, o medo da punição e da condenação não deve ser a única motivação para a nossa sujeição às autoridades estabelecidas. Não deve ser o medo que deve nos motivar. Deve ser, sabe o quê? A consciência. A quinta razão por que nos submetemos devemos nos sujeitar às autoridades constituídas por dever de consciência. Não é porque eu tenho medo da autoridade, mas é por dever de consciência. Verso 5, leiam lá. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também, por quê? Por dever de consciência. Isso é expressamente declarado em 1 Pedro 2,13. Abram lá, por favor. 1 Pedro 2,13. Então, um texto explicando outro texto. 1 Pedro 2,13 diz: sujeitai-vos a toda instituição humana, ok? É um imperativo, o mesmo imperativo do apóstolo Paulo. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor. Quer seja ao rei, como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. O que quer dizer? Por dever de consciência. É por causa do Senhor. Você se submete por dever de consciência, porque você se submete a Deus. É porque você se submete a Deus, porque a sua consciência se submete a Deus, é que você se submete às autoridades superiores. Nos submetemos aos homens como autoridade, porque primeiramente nos submetemos a Deus, como o instituidor daquela autoridade. Olha o que Calvino escreveu sobre isso. O que Paulo ensina é que, ainda que o magistrado não tiver armado, nenhum indivíduo tem o direito de obstruir a autoridade que foi designado pelo Senhor sobre nós. Calvino continua: a nossa consciência deve estar submissa à vontade de Deus. Por isso, obedecemos às autoridades superiores.
porque Deus diz, obedeça, é que devemos obedecer. Nós não obedecemos à pessoa. Nós obedecemos ao ofício instituído por Deus. E terceiro ponto de 4. Já estou caminhando, só faltam 2 pontos. Quais as funções da autoridade civil? Qual é o objetivo e o propósito do Estado? Nós já vimos o imperativo, que devemos nos sujeitar. Nós já vimos as razões para nos sujeitarmos. E agora nós vamos ver o quê? As funções da autoridade civil. Terceiro ponto. O que é dito lá em 13, 3 a 4? Vamos reler o texto. Verso 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador. Para o quê? Para castigar o que pratica o mal. Então, veja aqui, ó, ministro de Deus para o teu bem. E no verso 4, ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Veja que tem sempre um para, apontando para a função. A função da autoridade civil. Nós podemos dizer o seguinte, que Lloyd Jones ele diz que a função da autoridade civil ela pode ser resumida de uma forma muito clara. Ele cita, Lloyd Jones, esta é realmente a função do governo. Qual é a função última do governo? Ordenar uma vida quieta e sossegada. Como o Estado faz isso? Como ele promove uma vida quieta e sossegada? O Estado existe para isso, para manter uma vida quieta e sossegada. Como é que ele faz isso? Ele faz isso de 2 maneiras. Ele faz isso de uma maneira negativa e ele faz isso de uma maneira positiva. Como é que ele faz isso? De maneira negativa, o Estado restringe o mal. O Estado restringe o mal e suas manifestações. O Estado veio a ser uma necessidade por causa da queda, como tenho dito. Sem o poder da espada do Estado, a vida social neste mundo seria impossível. Os governos legitimamente podem lançar mão da força, da espada, para castigar aqueles que procedem mal. Deus mesmo é o vingador. Deus mesmo vinga o que procede mal. Mas Deus faz isso por meio dos seus ministros civis. No entanto, ele lança mão do Estado, das pessoas que ocupam as funções de magistrados, para limitar o pecado e para restringir o mal e permitir que os bons vivam vida segura. O Estado pode lançar mão da espada. Mas veja, o que é a espada? O que é a espada aqui? Nós vamos aprofundar esse ponto à noite. Mas o que é a espada aqui? A espada significa a aplicação de diversas punições. Prisão, açoites, processos, mas a espada também significa a pena de morte. Sobre a pena de morte, Murrow escreve, cito, excluir o direito da pena de morte quando a natureza do crime a requer seria totalmente contrário àquilo que é simbolizado e executado pela espada. A espada é frequentemente associada à morte como instrumento de execução. Você encontra isso em Mateus 26, Lucas 21, Atos 12. John Murrow continua e diz, excluir seu uso para tal propósito, nesta instância, seria algo tão arbitrário quanto defender um conceito
que possui todas as evidências ao contrário. Portanto, a função do Estado é punir o mal e, em última instância, essa punição pode ser a pena capital. Como disse, à noite vou aprofundar esse tema. Mas o Estado, ele tem também uma dimensão positiva. Tem essa dimensão negativa de punir o mal, mas ele tem uma dimensão positiva, que é o quê? Promover o bem para todos. Não seria sustentável viver nesse mundo sem lei, ordem e punição. Por isso, as autoridades são ministros de Deus para a promoção do bem e para o louvor dos que fazem o bem. Como o Estado promove o bem? Como o Estado louva o que faz o bem? O que quer dizer louvar o que faz o bem? Será que é o Estado fazer uma plaquinha em homenagem a quem faz o bem? Pode ser, não tem nenhum problema. Se um homem é um benfeitor, não tem nenhum problema. Colocar em praça pública e fazer uma escultura dele. Não tem nenhum problema. Mas louvor do que faz o bem não é só isso. Promover o bem não é só isso. Talvez o texto que melhor explique esse texto aqui é 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Abram lá, por favor. 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Aqui nós temos a resposta. O que é dito? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, quando o rei promove a justiça, ele produz o quê? Vida tranquila e mansa. E isso promove o bem. E isso louva o homem de bem. Quando o Estado funciona como deve ser, quando temos segurança, quando temos vida tranquila, quando temos ordenação, quando vivemos sem violência, isto é louvor para o que faz o bem. Quando podemos orar e ler tranquilamente a nossa Bíblia, quando podemos cultuar e ir para a igreja livremente, quando temos todas essas liberdades, o que o Estado está nos concedendo está promovendo o bem e está louvando o que pratica o bem. O termo louvor pode significar também aprovação. Né? John Murray, ele escreveu: a boa conduta garante bom conceito aos olhos do Estado. Isso significa dizer que se você procede mal, você vai receber a punição. Mas se você procede bem, você vai receber o bem e o louvor das autoridades. Lloyd Jones, ele ilustra esse ponto, e eu vou pegar a ilustração deles aqui e vou repetir para vocês. Ele diz o seguinte, ele diz que quando Joseph Stalin, governava a União Soviética, Stalin governou a União Soviética de 1924 a 1953, ele governou durante um longo tempo, só saiu do poder por um motivo justo, ele morreu, né? Então, não daria para continuar. Então, ele governa durante um longo tempo, e durante o governo dele, ele determinou o seguinte, que os cristãos não deviam ser perseguidos e molestados. Em algum momento, ele determinou isso, que os cristãos, Lloyd Jones conta essa história, que os cristãos não deveriam ser perseguidos. Mas como assim? Nós sabemos que o Estado soviético oprimia os cristãos. Pode ter sido um alívio momentâneo. O fato é que ele decretou isso, segundo Lloyd Jones. E o que motivou isso? Por que Stalin suspendeu essa perseguição e deixou de molestar os cristãos? Stalin foi informado que os melhores operários e os mais confiáveis
eram aqueles indivíduos chamados de cristãos. Quem são os melhores trabalhadores aqui da União Soviética? Quem são os mais fiéis? Os que trabalham de fato? São os cristãos. E aí o que ele disse? Os cristãos estavam fazendo o que o Estado ordenava e fazia melhor do que os não cristãos. Resultado, as leis contra eles foram relaxadas, o que era uma forma de lhes conceder louvor. Isso é louvar o bem. Nós sabemos que na União Soviética, né, como havia o comunismo, né, então, se você trabalhasse muito ou trabalhasse pouco, não interessava, porque todos eram iguais, o que acontecia? Todo mundo começava a trabalhar o mínimo possível. De tal maneira que foi feito um estudo que comparou a produtividade de um trabalhador norte-americano com a produtividade, na mesma época, de um trabalhador soviético, da União Soviética, e a produtividade dos norte-americanos era lá em cima. Mas os cristãos trabalhavam honestamente e produziam. Por que eles faziam isso? Porque eles sabiam que eles não estavam servindo a homens, eles estavam servindo a Deus, por dever de consciência. E isso foi reconhecido por Stalin, segundo Lloyd Jones. Bom, para finalizar esse ponto, convém registrar o que escreveu John Stott ao comentar esse tópico. Que tópico? A função do Estado, que é promover, punir o mal e promover o bem. O que John Stott escreve, comentando esse ponto? Ele diz, portanto, ao pintar esse lindo quadro das autoridades como quem enaltece o bem e pune quem pratica o mal, ele está afirmando o ideal divino, não a realidade humana. Olha o que John Stott está dizendo. Que quando Paulo escreve isso aqui, não é que isso se realiza na prática, não. Porque nós sabemos que não se realiza. Muitas vezes, o Estado pune o bem e promove o mal. Muitas vezes, o Estado faz exatamente o contrário do que a palavra de Deus diz. E por isso que nós devemos orar pelas autoridades, para que ele cumpra aquilo que a palavra de Deus diz, que é reprimir o mal e promover o bem. Mas, por vezes, o Estado promove o mal e pune o bem. E quando isso acontece, o que nós devemos fazer? À noite vamos responder essa questão. Quarto e último ponto. Quais os deveres dos crentes em relação às autoridades constituídas? Já vimos o imperativo, devemos se submeter. Já vimos as razões da submissão. Já vimos as funções do governo civil. E agora, para concluir, os deveres dos crentes em relação à autoridade constituída. Versos 6 e 7. Por favor, me acompanhe. Por esse motivo, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Nesses dois versos encontramos um resumo das obrigações que os súditos têm para com os magistrados. O verso 6 começa com essa expressão. Por esse motivo. Que motivo? Que motivo seria esse? Se você pega o verso anterior, o que é dito? É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, o que Paulo diz? Por esse motivo, por dever de consciência, por esse motivo, pagais tributos. Porque você paga o tributo porque você está diante de Deus, você tem uma consciência cativa diante de Deus. E Deus diz, essas autoridades são os meus ministros. E eles funcionam para promover o bem e punir o mal. Por isso, eu e você, nós, temos que sustentar a autoridade civil. Por esse motivo, também pagais tributos. Então veja a finalidade do tributo. O motivo aqui, portanto, é consciência. Pagamos impostos por questão de consciência. Se o governo existe para a promoção do bem e punição do mal,
se ele é uma instituição divina, como é, e os seus agentes são ministros de Deus, como são, então, por dever de consciência, devemos pagar tributos. Para reforçar o seu argumento, o termo aqui utilizado como ministro, o que ele diz aqui? Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Aqui é outra palavra. Aqui não é a mesma palavra que está ali em cima, verso 1 e 2, 3. Aqui é leiturgos no original, que quer dizer sacerdote, que quer dizer que é utilizado para se referir ao sacerdote. Era uma expressão que se utilizava para o sacerdote. Portanto, a ideia aqui eles são sacerdotes de Deus. É como se eles fossem diáconos de Deus que estão ali. Você paga esse tributo para os diáconos de Deus. E esses diáconos de Deus têm que manter a sociedade organizada, com justiça, promovendo o bem e punindo o mal. Porque eles são liturgos de Deus, porque eles são sacerdotes de Deus, é que nós pagamos tributos. Portanto, é legítimo suportar financeiramente o magistrado civil. Como eu disse, eles são liturgos de Deus. Usa-se mal os impostos? Eu preciso responder isso? Claro que sim, né? Usa-se muito mal, mas isso é uma outra história. Paulo não está tratando disso aqui agora. Né? Isso é uma outra questão. Né? O que ele diz aqui é o respeito e o suporte às autoridades constituídas. A questão do mau uso dos impostos diz respeito à ética política. A Bíblia tem princípios para isso, mas nós teríamos que tratar isso em outro momento. Mesmo na sua época, Calvino já advertia os magistrados sobre a responsabilidade de fazer bom uso dos recursos públicos. Olha o que Calvino escreveu para os magistrados da sua época. Abre aspas. É mister que se lembrem de que tudo quanto recebem do povo é propriedade pública, e não meios de satisfazer prazeres e luxúrias pessoais. Luxúrias aqui seria, a melhor tradução seria luxo. Luxúria tem outro sentido, mas é o que estava lá no original mesmo. Luxos pessoais. Não é para ir para Paris, no avião oficial, o dinheiro público. Não é para assistir jogo de futebol com dinheiro público. O dinheiro público deve ser usado para o quê? Para a promoção do bem e a punição do mal. Quando ele é usado assim, é que nós devemos suportar para este fim. Comentando o verso 7, William Hendricks escreveu, abre aspas, o que Paulo provavelmente tem em mente é algo mais ou menos assim. Pagar simplesmente seus impostos não basta. Vocês devem a esses homens respeito por causa do seu ofício e honra em face de sua fiel devoção à sua tarefa. Lembrem-se, são ministros de Deus. Ou seja, nós não devemos, as autoridades, nós não devemos apenas pagar impostos. Nós devemos também o quê? Por esse motivo também pagar os impostos, porque são ministros de Deus. 7. Pagai a todos o que lhe é devido. E o que é devido além dos impostos? É devido também a quem tributo, a quem imposto, a quem respeito, a quem honra. Tributos, impostos, mas não só, respeito e honra. Respeito e honra por quê? Porque eles são honestos? Porque eles são justos? Não, respeito e honra porque eles estão ali porque Deus os colocou. Bom, finalizando esse ponto, Calvino escreveu, tudo indica que a intenção do apóstolo aqui, nos versos 6 e 7, é sumariar em que consistem as obrigações que os súditos têm para com seus magistrados. Devem tê-los em respeito e honra, obedecer a seus ditames, leis e vereditos, bem como pagar-lhes tributos
e taxas. Irmãos, algumas brevíssimas aplicações preliminares, porque as aplicações mais estendidas nós faremos, se o Senhor permitir, à noite. Primeira aplicação: mesmo um mau governo é melhor do que um desgoverno. Imagine viver num estado onde inexiste completamente o Estado e as forças de segurança. Tem que ser muito ingênuo, ou cego, ou as duas coisas, para não entender que o homem, se não tivesse freios, devoraria o outro homem. O homem não é um bom selvagem, como dizia Rousseau, mas se ele fosse entregue a si mesmo, ele seria o lobo do seu próximo, como diz Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, num livro chamado Leviatã, ele diz: Homine lupus homini. O homem é o lobo do homem. Que se o homem fosse entregue a si mesmo, ele seria o destruidor do seu próximo. E por isso, há a instituição do Leviatã. O Leviatã seria esse Estado formado pelos homens. É o Estado que deve reprimir a maldade dos homens. Então, em nome da existência pacífica nessa vida, a gente abre mão da nossa liberdade de às vezes fazer algo que nos dá vontade de fazer, né? Contra o nosso próximo. A gente é impedido pelo Estado de fazer. Às vezes determinadas pessoas merecem uma bordoada, né? Um ladrão que merece uma bordoada, mas nós não vamos fazer isso. Nós deixamos que o Estado faça isso. E o Estado foi constituído para fazer isso. E o Estado exige para isso. Agora é claro, né? Se na ausência do Estado o homem mau entra na sua propriedade para fazer o mal feito, você tem permissão de Deus para reprimir o mal, quando o Estado não está presente. Se todas as restrições para a maldade fossem abolidas, o homem devoraria o seu próximo. Por isso, precisamos do Estado. Por isso, precisamos. É ingenuidade aqueles que dizem que o Estado não é necessário. Segunda lição. Diante de tudo o que foi dito, não podemos compartilhar da ideia de que o Estado é um mal necessário. Há quem diga que, não, o Estado ele tem que existir. Ele é um mal necessário. O cristão não diz que o Estado é um mal necessário. O cristão diz que o Estado é uma instituição divina. E foi criada por Deus. E os magistrados são ministros de Deus. Por isso que nós não podemos reproduzir que é um mal necessário. Claro que o Estado não existiria se não existisse pecado. Não é que não existisse governo, mas o Estado não existiria se não existisse pecado. É porque o pecado entrou no mundo, foi necessário se constituir Estado, com o poder da espada. Na glória, não haverá Estado, não haverá exército, não haverá polícia, não haverá tribunal, não haverá pena de morte, porque não haverá pecado. Por conseguinte, devemos orar, e essa é a nossa terceira lição de hoje, e última. Devemos orar pelos governantes, para que tenhamos vidas prósperas e pacíficas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, de considerarmos na Tua palavra, nesse texto tão importante para as nossas vidas, na nossa relação com as autoridades civis. Pai querido, tenha misericórdia no nosso país, levanta homens justos, honestos, que promovam o bem,
e que reprimem o mal. Senhor, nos livre, Senhor, de maus governantes. Nos livre, Senhor, de governantes que promovam o mal e reprimam o bem. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do nosso país. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Passo a palavra para o presbítero.